Você já deve ter feito dieta low carb, jejum intermitente, search food, já baixou e-book, comprou planner, anotou meta, colocou post-it com seus objetivos no espelho. Mas no fundo, tem uma coisa que você sabe. O problema nunca foi sobre ter um plano para começar. O problema foi quanto tempo você conseguiu ficar nesse plano para começar. Sejam bem-vindas à pílula de hoje. Aquela pílula que diz que de verdade você não precisa de um novo plano. Você precisa ter, antes de ter um plano, um compromisso. Enquanto você troca de plano, o problema continua sendo o mesmo, a sua desistência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai trabalhar sobre continuidade. Continuidade está no nosso pilar de mentalidade. Lembrando que aqui no método emocional e integrativo de emagrecimento, a gente tem três pilares fundamentais, não é? Primeiro, a desinflamação do corpo. Depois, o gerenciamento e controle das nossas emoções. E por último, a nossa mentalidade. Hoje é dia da gente falar sobre mentalidade. E a gente vai falar sobre ter um plano, aquela sensação de começar algo novo, e nada melhor do que o dia de hoje para a gente tocar nesse pontinho. Então, imagina que você aí quer chegar em algum lugar, você tem X de peso para emagrecer. Só que toda semana você escolhe um caminho diferente. Então, você pega uma rua, a hora que você está quase chegando, você dobra a esquina e aí você dá uma volta, mas é tipo dirigir em São Paulo, gente. As paulistas que me perdoem, não é mesmo? Mas é tipo dirigir em São Paulo, que você virou uma rua errada, você se distraiu, você tem que dar a volta no mundo para chegar de novo naquele lugar. Já aconteceu com você? Porque eu sou bem perdida no trânsito, comigo acontece sempre. No emagrecimento é igual. Você tem um plano a seguir, dar continuidade nesse plano vai te levar para algum lugar. Mas de repente você se distrai. E quem é minha seguidora há mais tempo sabe que eu digo muito sobre isso, que as pessoas costumam me perguntar assim, Paulinha, por que que a gente se perde? Por que que a gente perde os resultados? Por que que as coisas acabam acontecendo e a gente não consegue manter aquele resultado? E a minha resposta é sempre a mesma, porque a gente se distrai. E o que é se distrair? Você tá lá, você tem seu plano, você tem sua meta, você tem tudo bonitinho para fazer. De repente, alguém vem e te conta que tá fazendo outra coisa. E aquilo, é claro, né? Grama do vizinho é sempre mais verde, te parece melhor. Aí o que que você fala? Não, isso aqui é legal, mas aquilo lá me parece ser mais legal, me parece ser mais rápido, parece um atalho. Aí, gente, que você cai naquela história do trânsito de São Paulo. Você pega aquele atalho e quando você vai ver, você está do outro lado do mundo e tem que dar uma volta gigantesca para voltar para onde você estava. E nisso a gente perde tempo, a gente perde energia, a gente desiste e depois tem que voltar, troca o caminho, tenta outro. O resultado é sempre o mesmo. Você nunca chega aonde, na verdade, você quer chegar. Então, minha amiga, o que você não precisa de outro mapa. Você precisa parar de desistir no meio. Você precisa parar de começar a acreditar, de tipo, tá quase ali, né? Chegando no teu objetivo e de repente partir para um outro, porque naquele momento ele parece um atalho mais rápido. Se tem uma coisa que eu aprendi no processo de emagrecimento, em mais de 20 anos de experiência, eu não posso contar quantos são, senão vocês vão ficar chocados com a minha idade, mas é que no fim das contas não existe atalho e o atalho ele custa muito caro, que é isso que eu falei. Você pega um atalho e tem a sensação de que aquilo realmente vai te ajudar, mas na verdade você vai dar uma volta, mais uma volta, mais uma volta imensa, imensa. E muitas vezes esse atalho vai te levar exatamente aonde você já estava. Você percebeu que gastou tempo, energia, andou, se distraiu, saiu da sua meta e não foi mais longe, muito pelo contrário, certo? Então, mudar de plano parece incrível, parece confortável, parece que é mais motivador, não é isso? Dá uma falsa sensação de controle, de que você está escolhendo algo e que você está começando algo de novo, mas na verdade você está fugindo da parte mais difícil de ter um plano, sustentar o desconforto da constância, porque vai chegar uma hora que aquela sensação de motivação ela vai passar. Então, esses dias alguém colocou para mim numa caixinha.
aqui no Instagram, por que que a gente sempre começa motivada e depois aquela sensação passa e a gente acaba desistindo? Porque motivação, gente, é motivo para ação. A motivação ela precisa acontecer lá no início mesmo, que é para te dar aquele empurrão que você precisava. Mas continuidade não depende de motivação. Continuidade, muito pelo contrário. É muito mais sobre enfrentar o desconforto da constância do que acordar todo dia cheia de vontade para fazer algo, né? Então, de fato, isso não vai acontecer. E acreditar nisso é uma puta ilusão. Sabe, de que todo dia você vai acordar a fim de fazer uma dieta ou morrendo de vontade de correr para a academia treinar. Na verdade, não é assim. Tem dia que você vai acordar desanimada, que você vai acordar se sentindo mal, tem dia que você vai querer jogar tudo para cima, e é nessa hora que ter compromisso consigo mesma é muito mais importante do que ter um plano para seguir. Porque o plano tá ali, né? Ele tá escrito, ele é um conjunto de regras que, com certeza, e, gente, vamos combinar, né? Quem é que não tem um plano, né? Quem nunca fez um plano perfeito para emagrecer? Quem nunca comprou um planner? Quem nunca colocou lá os horários, o que vai fazer? Quem nunca fez um checklist de ações, de coisas que vai ter que fazer nos próximos X dias para emagrecer? Isso todo mundo faz, não é mesmo? Essa é a parte mais fácil. Cumprir o plano é de repente se ver lidando com obstáculos no meio desse plano, lidando com aquelas coisas que não estão escritas no papel, que são coisas que aparecem e que a gente geralmente não controla. E aí está o problema. Porque a hora que essas coisas acontecem, não está escrito no seu plano como é que você vai lidar com aquela dificuldade. E nessas horas, queridas, não é sobre ter plano, é sobre ter compromisso. Se o seu compromisso é maior do que o seu plano, com certeza é uma questão de tempo até que todas nós conseguimos ter resultados, certo? Então, por que que a gente desiste? Porque a gente tem medo de falhar, porque a gente tem uma expectativa de que esse atalho vai ser melhor e vai ser mais rápido, porque a gente falta, né, a gente saber lidar com essas recaídas, esses obstáculos, esse pneuzinho furado, quando você está indo para algum lugar e de repente fura o pneu e aquilo estava fora do seu plano. A gente também é bem viciada em novidade, não é isso? Por quê? Porque a novidade te dá uma falsa sensação de que você vai acelerar o processo. Na verdade, ficar recomeçando o tempo inteiro, toda hora sair do seu plano e testar algo diferente, nada mais é do que um atalho. E atalho é fuga. Fuga do quê? Fuga da constância. Atalho é fuga, fuga daquilo que você tem que fazer mesmo quando você não está motivado a fazer. Então você não está sendo super criativa testando algo novo. Na verdade, você está fugindo de lidar com aquilo que você precisa lidar. E aí a gente tem que fortalecer compromisso. Então, quando eu conduzo um processo de emagrecimento, já o meu foco, claro, é criar um plano. Eu não acredito em alguém que não saiba, né, que não tenha visão do mapa onde quer chegar, mas esse plano, ele não é perfeito, entende? O meu foco como mentora é sempre em trabalhar como é que a gente se mantém firme e compromissada, mesmo quando o plano começa a ficar difícil e desafiador, porque é aí que começa a sua mudança de verdade. Então, a sua mudança jamais começa naquele minuto de motivação lá no começo. A sua mudança começa quando você ultrapassa um desafio dentro do plano. É aí que você começa a emagrecer de verdade. Então, você pode pegar o seu plano antigo, você pode usar uma estratégia, mas você tem que entender que você está buscando a estratégia ideal, mas na verdade, ideal é você sustentar aquilo que você começou. Então, quando eu falo do trabalho de mentoria, o trabalho de mentoria ele é 100% focado em fazer com que você saiba lidar com o desconforto de cumprir um plano e que você tenha suporte para isso, ao aumentar o teu compromisso, aumentar a sua dedicação, para você conseguir ser constante e sustentar aquele plano. E aí sim, você ter o resultado que você precisa ter. Então, a minha pergunta aqui fica: será que você não está pulando de plano em plano, toda hora querendo começar algo novo e diferente, quando na verdade você devia se prender só aquele basiquinho bem feito?
Aquilo que você escreveu no papel lá no começo do ano e que até agora você teve dificuldade de sustentar, será que você não está fugindo do desconforto de sustentar aquilo que você decidiu e disse que ia fazer? Será que o problema não está aí no compromisso e no compromisso não é com o seu plano? O compromisso é com você, com aquilo que você quer se tornar. Então, se essa pílula fez sentido para você, hoje, escreva para você, olha, eu decido permanecer. E aí você vai enviar essa live para aquela mulher que já conhece todos os métodos, já fez todas as dietas, mas ainda não sabe o que é se comprometer de verdade. Combinado assim? Então você não precisa de um novo plano, você precisa de um novo compromisso. Mudar de plano é muito fácil. Difícil é manter aquilo que você prometeu que faria quando isso fica desconfortável. Consistência é a parte transformadora de qualquer estratégia. Quando você fica trocando de plano, você fica tentando pegar um atalho, mas esse atalho nem sempre é a melhor opção. Às vezes, ele pode te levar ainda mais longe de onde você queria chegar e deixar esse processo mais trabalhoso. Então, ficar repetindo novos começos, novos atalhos, nunca vai fazer você chegar no destino final. E essa live é sobre levar você para o destino final. Eu espero que ela tenha te ajudado, tenha gerado reflexões. Ela é a pílula 15 das 45 que a gente vai fazer. Então fica por aqui, já salva ela para você assistir sempre e depois me conta o que é que você achou. Atalho não é caminho. Arrasaram, gente. É isso mesmo. Eu acho que hoje a gente pode até escrever isso pra gente, né? Atalho não é caminho, tá bom? Um beijo para todo mundo e a gente se vê amanhã na próxima live, sempre ao meio-dia.